Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 105. Título: Em lugar de alertar os jovens, o bispo Manuel Clemente limitou-se a entretê-los com nadas. Confesso a minha ignorância, mas apesar do movimento já ter 30 anos de existência, nunca tinha ouvido falar dele. E você já? Chama-se JAM, J-A-M, Juventude Alegria de Maria. Um nome mais do que bizarro. Só mesmo no interior da Igreja Católica podia ser concebido e reconhecido um movimento assim. De resto, foi fundado não por outros jovens, verdadeiramente empenhados nas causas da humanidade e dos povos, mas por um padre beneditino, Amadeu Nogueira Olaya, de seu nome, num dia 13, só podia ser, o de setembro de 1978. Obviamente os jovens que o integram não podem ser bem jovens, como os demais. Terão de ser jovens meios clérigos, meios frades, meios freiras, devotos, de terço na mão, frequentadores dos templos, sacristães do clero, ajudantes de missa, beatos, politicamente descomprometidos, sem outras causas que não as causas eclesiásticas, portadores daquela alegria beata que brota da alienação e da ingenuidade, do religioso sem fé, a de Jesus, sem mundo, sem história, sem reino de Deus a construir no tempo. 2. Terão de ser jovens nos antípodos do jovem Jesus, que cresceu em idade e em estatura, ao mesmo tempo que em sabedoria e em graça, e por isso acabou a descobrir toda a marosca e todo o perverso que se esconde por trás do santo nome de Deus, disfarçado de Deus do templo, não só o de Jerusalém, outrora covil de ladrões, mas também disfarçado de Deus o dos templos e das basílicas destes nossos séculos XX e XXI, o Deus do fundador do movimento e dos jovens que hoje o integram. E porque Jesus descobriu toda a marosca, todo o perverso que se escondia por trás desse nome, falou, denunciou, combateu, questionou, interpelou os doutores da lei e os sacerdotes, os fariseus e os escribas, os saduceus e os próprios sumos sacerdotes, no decurso de debates teológicos que foram outros tantos duelos e por causa dos quais acabou por perder a dar a própria vida, não ao serviço do templo, ou como ajudante dos sacerdotes do templo, mas ao serviço dos excluídos pelo templo e pelos sacerdotes, precisamente a maioria do povo que ele veio a descobrir com dor e lágrimas, que vivia cansado e abatido como ovelhas sem pastor. 3. Nada disto faz, muito menos desperta e incita a fazer o JAM. Vejam que na celebração dos 30 anos de existência do movimento, as poucas centenas de jovens que hoje o integram foram no sábado 28 de junho de 2008 correr a meter-se na Sé Catedral de Porto, todos vestidos de camisolas brancas e com as bandeiras dos respectivos núcleos nas mãos. Meter-se na Sé Catedral de Porto só por si já é mau, porque aquele é um local aterrador. Nunca lá entraram? Entrem e verão como ele é aterrador. Sinistro, cheio de treva, pesado, esmagador, sem luz e sem ar puro, concebido e construído para que as populações que há séculos o frequentam, sim, porque a Catedral do Porto já tem séculos, sempre se venham a sentir uns ninguém, populações esmagadas, tolhidas, assustadas, pecadoras, penitentes, oprimidas, aterrorizadas, esmuriadas. Portanto, tudo menos pessoas livres para a liberdade, sororais fraternas, festivas, participativas, sujeitos, protagonistas, senhores dos próprios destinos. Foi precisamente ali, na Sé Catedral do Porto, que os jovens do movimento JAM se foram meter. E que fizeram, enquanto lá permaneceram, por sinal, bastante tempo. 4. Ora, o que haveria este tipo de jovens fazer daquele sinistro local que não fosse agitar as bandeiras dos respectivos núcleos a que pertencem, numa afirmação de falsa identidade, rezar o terço, fazer a adoração da hóstia na custódia de ouro e de prata? Só isso. Ao ato oficial, pelos vistos, o ponto alto das comemorações dos 30 anos do JAM chamou-se pomposamente Vigília de Oração e Adoração, na qual, vejam só, se incluiu, só podia ser, a reza do terço e a leitura distraída e rotineira de alguns extratos das cartas de São Paulo. Ou este não fosse o ano paulino, e importa estar em dia com as iniciativas eclesiásticas, ainda que ninguém na nossa Igreja Católica e nas outras igrejas do mundo protestante, a começar por mais responsáveis, esteja disponível para serem hoje outros Paulo de Tarso, dissidentes quanto ele, apóstolos quanto ele, missionários do Evangelho de Deus vivo de Jesus, não o Deus eclesiástico, quanto ele, incompreendidos e perseguidos pelos próprios irmãos de fé, inclusive mártires quanto ele. O mais espantoso de tudo é que
a pomposamente chamada Vigília de Oração e Adoração, contou com a presença ativa do próprio Bispo do Porto. 5. Manuel Clemente distribuiu sorrisos e palavras, mas apenas as necessárias para alimentar, abrilhantar toda aquela alienação e todo aquele vazio de vida eclesial, todo aquele religioso idolátrico, sem um pingo de política, muito menos de compromisso com a realidade mais real, que é evangelizar os pobres e os povos, libertar os oprimidos, alertar os jovens, elas e eles, para a permanente passagem do Espírito de Deus vivo na história e cujos sinais muito importa conhecer para depressa os identificar e agirmos em consequência, sempre em comunhão com Ele, pelos vistos. Nem o Bispo Manuel Clemente foi capaz de trazer aqueles jovens, elas e eles, a esta realidade mais real. 6. Limitou-se a distribuir sorrisos e a dizer palavras de circunstância, sem conteúdo teológico da teologia de Jesus, essa mesma que é duélica e martirial, tanto quanto é libertadora e promotora de autonomias pessoais e humanas, porque feita de denúncia da idolatria que se esconde sob o santo nome de Deus e chama oportuna e inoportunamente à militância e à missão. Na continuidade da militância e da missão de Jesus, o mártir, o crucificado, que Deus vivo ressuscitou, isto é, deu-lhe razão contra os sumos sacerdotes do templo e contra os representantes do Império Romano que, coligados, o mataram. 7. Entre as palavras que proferiu na vigília, sem nunca chegar a dizer nada de nada, o Bispo Manuel Clemente afirmou: este momento em vigília de ação de graças é de alegria, e é de alegria que vos quero falar. Acrescentou depois: a alegria de Maria está na glória de Jesus. E eu, presbítero da mesma Igreja de Porto, a pensar que a alegria de Maria, a de Jesus, estava não na glória de Jesus, mas no facto histórico de ela ver Deus vivo, o de Jesus, filho das suas entranhas, derrubar os poderosos dos seus tronos e os próprios tronos, e levantar os humilhados por eles, encher de bens os milhares de milhões de famintos de pão e de dignidade, e despedir de mãos a abanar os grandes ricos que sistemática e cientificamente os exploram e empobrecem. Nada disto foi capaz de dizer o Bispo, porque isso já é política, já são práticas políticas e económicas maiúticas, subversivas e conspirativas. E o Bispo do Porto, ao contrário do Deus vivo de Jesus, não está nada para aí virado, muito menos os jovens que integram o JAM. 8. O nosso é um tempo de pobreza e de pobres em massa. Sem dúvida, o pecado organizado maior, que nos descria como seres humanos e como povo de povos. E não só o pecado organizado maior, também e sobretudo o crime organizado maior, programado e consumado a frio pelo mercado global. O Bispo Manuel Clemente, em lugar de alertar os jovens, era uma vigília, igual a estar vigilante, de oração e adoração, para esta realidade mais real, limitou-se a entretê-los com nadas, com coisa nenhuma, com palavras sem palavra, com palavras sem espírito, o de Jesus, e que veio a ser também, já depois de assassinado dele na cruz, o espírito de Maria, sua mãe carnal. 9. A Sé Catedral do Porto ficou, por isso, ainda mais escura, ainda mais treva, ainda mais sinistra. A única iluminação que ali houve foi a elétrica, que a do Espírito ninguém a viu. Nenhum dos jovens do movimento e nenhum dos seus familiares saíram da catedral nascidos do alto do Espírito. Todos saíram como entraram, com aquela falsa alegria das virgens loucas, insensatas, imprudentes, de que nos fala com grande oportunidade política Jesus, o do Evangelho de Mateus. Esta foi por isso uma vigília sem vigília, sem sopro, sem espírito, estéril, inútil. Nem sequer foi um saudável passatempo, foi uma estupada. Mais do mesmo para deixar o mundo tal e qual ele está. 10. A concluir tudo aquilo, o Bispo Manuel Clemente ainda deu a bênção do Santíssimo, um rito que vem dos tempos da Idade Média e remete para ela os jovens deste estranho e sinistro movimento JAM, Juventude, Alegria de Maria, o nome mais bizarro, mais politicamente inócuo e inofensivo que um padre beneditino e pároco de Alcavidez do Patriarcado de Lisboa há 30 anos criou em Alvide. Vejam só como são as coisas da Igreja Católica. O movimento inspirado por Jesus, o de Nazaré, subversivo e conspirativo que vê, não serve para os jovens católicos portugueses.
certamente, porque é demasiado perigoso e tira o sono aos pais e às mães dos adolescentes. Desencaminha-lhes as filhas, os filhos e põe-nos a andar viver com más companhias. 11. Criou-se então em seu lugar este movimento JAM, muito mais light, e assim as mães e os pais dos adolescentes que o integram já podem viver dormir descansados, porque os seus filhos, as suas filhas, nunca chegarão a ser outro Jesus, nunca se meterão por essas mesmas causas políticas em que ele se meteu e por causa das quais acabou como o maldito da família. Pelo contrário, serão jovens bem comportados, alinhados, piedosos, devotos da Nossa Senhora, rezarão todos os dias o terço, frequentarão a missa aos domingos, serão meninas, meninos do coro, de túnicas brancas vestidos, ajudantes do pároco, porventura cantarão no grupo coral da paróquia e alguns deles chegarão até a dar catequese, daquela mais parva, a dos catecismos oficiais, bem nos antípodas da teologia de Jesus. 12. A abençoar tudo isto está o Bispo do Porto, Manuel Clemente, ele próprio, porque no seu douto a entender pastoral, o JAM merece esta sua dedicação. Ou o movimento nós estivesse a celebrar os seus 30 anos de existência e não tivesse contribuído ao longo deles para que alguns dos jovens que por ele passaram chegassem a ser padres mais do mesmo e freiras mais do mesmo. Pelos vistos, é para isso que está virado o Bispo do Porto, Manuel Clemente. Só não sei como é que, por este andar episcopal ao mais alto nível, no ano 2010, vai ser na missão do Porto, vai ser na Diocese do Porto, como ele diz, que vai o ano maior da missão. Melhor, já sei. Haverá, nesse ano, muita movimentação na Diocese, mas para que tudo fique na mesma ou pior do que está. 13. Pode o meu irmão Bispo, Manuel Clemente, correr e saltar e estar em todas, como tem sido capaz de estar. Se antes, porém, não se converter, se não mudar de Deus, do Deus ídolo do religioso, para o Deus vivo, o de Jesus, quanto mais ele se movimentar, pior. Porque, como o Papa João Paulo II, que foi a todo o mundo, em dispendiosas e espetaculares viagens, só nos dá mais do mesmo paganismo católico, o da Senhora de Fátima, e o das devoções religiosas sem um pingo de bom senso, de inteligência, de dignidade humana. E para mais do mesmo, deste mesmo, já basta assim. 2008, julho 3, o meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.